Olá, dentista, tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro episódio do meu podcast Pra Dentista. Eu sou o professor Fábio Akura, sou consultor de dentistas e esse programa, esse projeto que a gente está iniciando hoje aqui, ele tem o objetivo de trazer como convidados profissionais que trabalham com odontologia e que prestam serviços para dentistas e empreendedores. Então nós vamos receber aqui vários profissionais de vários segmentos, como o advogado, que é o nosso convidado que eu vou apresentar aqui para vocês em breve. Nós vamos ter contadores, nós vamos ter profissionais de mentoria, profissionais de marketing, ou seja, profissionais que possam agregar para você conhecimento, né, valor para que você possa melhorar ainda mais a condução do seu negócio. Então, eu gostaria de já agradecer aqui o meu convidado e meu amigo Dr. Vitor Yamaguto. Vitor, obrigado novamente aí pela tua disponibilidade, pela sua disposição. Que legal, que honra, na verdade, né? Sou o primeiro. Primeiro, isso. E a gente espera realmente trazer vários outros profissionais com a mesma tarimba que você, para que a gente possa contribuir com a odontologia. Bom, então antes de mais nada, eu vou fazer uma breve leitura aqui do currículo resumido aqui do Dr. Vitor, para que vocês possam conhecer ele um pouquinho melhor. Bom, o Dr. Vitor Yamaguto, ele é especialista em Direito Médico, Odontológico e da Saúde pela Universidade de São Paulo. Ele é especialista em Direito Médico e da Saúde pelo Instituto Paulista de Direito Médico e da Saúde. Ele é especialista em Direito do Consumidor pelo Instituto Damásio de Direito. Ele é especialista em Processo e Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ele é bacharel em Relações Públicas pela Universidade Estadual de Londrina e é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Além disso, o Dr. Vitor ele é bastante atuante nas entidades representativas, né, Vitor? Você faz parte da ABCD, Associação Brasileira de Cirurgião Dentista, faz parte também da OMP, Associação Odontológica Norte do Paraná, e é representante do Paraná da Comissão Odontológica da Associação Brasileira de Advogados. Então vocês puderam perceber que o nosso convidado ele realmente tem um currículo bastante vasto. E eu queria começar, Vitor, pedindo para você se apresentar, já que eu fiz uma breve apresentação profissional, fala um pouquinho agora sobre você, sobre o Vitor, sobre a tua vida pessoal, o que você gosta de fazer, família, fica à vontade para se apresentar. Ó, então, bom, sem envolver o profissional aí, eu sou casado, tenho um filho, fez 10 meses. Poxa, que bacana. Anteontem. Que bacana. Tá só que cresce, então assim, ultimamente a minha vida tá sendo direcionada a eles, né? Tanto minha família ali e meu pequeno, né? O Wake. Então a vida mudou muito, né? Acredito, eu acredito. No começo, que antes eu focava 100% ali, só em trabalho, agora a gente tá assim, tendo que ter outras tarefas também, né? Familiares. Então assim, tirando o trabalho, eu tenho um outro hobby eterno que vai ser pai, né? Sim, que é verdade, pai. verdade. Bom, gosto de jogar um futebol ali, assar uma carne com os amigos, né? Handball, ixi, já fiz de tanta coisa, Fábio. Taiko. Eu toquei taiko durante, acho que uns mais de 10 anos da minha vida. Poxa, que bacana. 12, 13 anos, fiquei ali, fui pro Nihon, fui pra Argentina, Salvador. E outros aí que a gente acabou indo pelo próprio instrumento ali, né? Pelo Poxa, grupo. Que bacana. Vitor, aproveitando o gancho aí, você é uma pessoa realmente bastante engajada, né? Como eu falei, você faz parte de 2 entidades odontológicas aqui do norte do Paraná. Gosta de praticar esportes em grupo. O próprio taiko, para quem não conhece, é um instrumento japonês. Tudo isso faz com que você participe de grupos, né? Network, nós estamos falando basicamente disso. Sim. Na tua vida profissional, como é que você percebe que esse networking te favorece? Eu estou fazendo essa pergunta porque você, dentista, eu percebo muitas vezes, isso eu falo por conhecimento em termos assim de alguns clientes que eu tenho. O dentista ele é muito individualista às vezes, né? Ele é muito assim focado no trabalho e por vezes esquece da questão do relacionamento, das conexões, da rede de contato. Então, às vezes, falta um pouquinho de clareza no dentista dos benefícios que o networking traz
pro lado profissional. Como é que você, enquanto advogado, consegue perceber os benefícios de ter uma rede de contato? Olha só, a pergunta é legal, Fábio. Porque assim, ó, é, eu tenho uma máxima que, na verdade, eu internalizei isso, que é aquilo. Quem é visto não é lembrado, né? Isso, pô, todo mundo consegue, já ouviu isso alguma vez na vida. Porque é o seguinte, lá no começo da minha profissão, recém-formado, imagina, recém-formado, 22 anos, saí da faculdade, fiz as faculdades aí, saí da faculdade, meu amigo chamou, vamos abrir um escritório. Vamos. 2015 para 16, pegamos uma sala, usei todo o dinheiro, pouco dinheiro que eu tinha, que eu consegui da faculdade ali, né, trabalhando. E aí eu peguei, entrei numa sala, pegou um computador que não tinha nem dinheiro pro computador, na verdade. Eu falei assim, pai, por favor, financia um computador aí, um dia eu te pago. E aí eu abri lá e esperei chegar cliente, Fábio. Isso, cara, não existe, Sim, né? Não verdade. existe, né? Naquela época, Me assim, formei, e agora? Né? naquela época ali eu falei assim, não, tá, eu preciso de um escritório, preciso de um lugar físico. Só que eu não tinha, ninguém me conhecia como advogado, eu também não sabia me apresentar como advogado, não sabia o que eu fazia direito, né? Uhum. Eu tava ali, virei advogado, faço de tudo, né? Aquele negócio. E aí entra a pergunta, né? O networking. Poxa, você tem que estar nos lugares principais que as pessoas vão lembrar o que você faz. E além disso, eu acho que a ideia principal do networking é você somar, Isso. ajudar, né? Então não basta você estar lá, senão você vai ser só mais uma pessoa. Ah, ele vem aqui só quando Por interesse. é por Por interesse. interesse. Não, eu acho que a ideia principal do network, você ajuda outra pessoa para outra pessoa lembrar e falar assim, poxa, tem um Fábio lá, meu. Tem um Fábio que ajuda Uhum. dentista. Deixa eu conectar ali com ele, com esse meu contato, com esse meu amigo aqui, porque eu sei o que ele ajuda. E ele já me ajudou alguma vez, né? Isso. Indiretamente, a pessoa que você ajuda não quer dizer que você quer algo em troca, de forma alguma, mas indiretamente ela vai te ajudar, ela vai querer te retribuir. Sim, E sim. aí, isso que é importante, você tá em redes que te ajudem, né? Que você consiga ajudar, que você consiga somar. E a ideia do networking é essa soma total, né? É verdade, verdade. Um dia eu li um livro lá, Fábio, que fala que você, dentro de um grupo, cada pessoa tem 7 conexões. Então imagina, eu fiz parte ali do grupo de taekwondo, né, por Uhum. exemplo. Já chegou a 100 pessoas. Imagina, 100 vezes 7, 700 pessoas que podem fazer uma indicação por mim, por eu estar lá ajudando, por eu É estar lá isso. somando, né? Não necessariamente querendo algo em troca, Isso. né? Então, assim, eu vejo essencialmente o networking como uma ferramenta, assim, de posicionamento, de ajuda mútua, de fazer você ser lembrado, Uhum. né? De mostrar, de ter uma possibilidade, uma oportunidade de mostrar o que você faz, se você é bom, se você não é, se Isso, mostrar isso. adepto e aberto, né? A novas conversas também, conhecer pessoas. É. Ainda mais falando de prestador de serviço, que é o nosso caso e o caso do Perfeito. dentista. Né? Eu até costumo dizer o seguinte, Vitor: existe uma escala para você conseguir vender o teu serviço. Na Tá, verdade, é formado por 4 etapas. Primeiro, as pessoas precisam conhecer você. Então, o networking é exatamente para você ser visto. Né? Então, as perfeito. pessoas precisam conhecer, depois precisam gostar de você, depois passam a confiar em você e só depois fazem negócio com você. Então, assim, Perfeito. você não vai entrar num grupo já distribuindo o cartão de visita, falando, ó, De vai lá forma na minha alguma. clínica, né? Eu sou dentista. Quer dizer, aí você entra como uma figura interesseira. E, na verdade, você tem que desenvolver estratégia dentro de um grupo para se tornar interessante e não interesseiro. Porque Perfeito. senão você vai ser queimado do grupo logo de início. Sim. Né? Então, acho que essa dica aí que o Vitor está comentando, para você, dentista, é importante, porque você sabe melhor do que a gente que você depende de indicações. E Uhum. só indica quem gosta e quem confia. Uhum. Né? E de novo, realmente, quem não é visto não é lembrado. E até eu acrescento uma coisa. No networking,
Mais importante de quem você conhece é quem conhece você. Porque eu posso conhecer muitas pessoas e as pessoas podem não me conhecer. Então, o Sim, network é para você se fazer ser conhecido, legal. confiável, para depois, quem sabe, a gente gerar algum tipo de negócio, Que legal. né? E eu vejo assim, até por própria experiência, né? As melhores causas, assim, que eu já tive veio de indicação. Ou de outro colega que fez a indicação, Uhum. ou de outro cliente que já era cliente e fez a indicação. Então, assim, as melhores coisas vieram da indicação. E quando vem de indicação, é até mais fácil fechar, né, Nossa, eu Fábio? falo que 50% da venda foi feita pelo indicador, Perfeito, é né? bem isso É, mesmo, é bem legal. isso mesmo. Vitor, fala para mim, por que que você escolheu o direito? Cara, essa Embora pergunta. você tenha feito relações públicas antes, é isso? Eu fiz junto. Eu, Ah, eu você vou fez junto. contar como é que foi. Eu tava na época de treineiro da faculdade, Fábio. E aí, meu irmão, que já é dentista, a gente tem 4 para 5 anos de diferença, ele já tava moldando os dentinhos ali, né, na, na, Uhum, na faculdade. E aí, eu falei assim: vou fazer odontologia. Toda a minha família é de dentistas, né? Vou fazer odontologia. E eu peguei ele, comecei a olhar meu irmão, e aí eu comecei. Eu abri um livro dele de doenças bucais. E eu falei, não vou fazer odontologia, tô fora, tá? E aí eu fui, ó, o que que eu gosto de fazer? Humanas, com toda certeza. Fui lá pra direito, com bastante influência, assim, dos meus pais, né? Que até início eu falei assim, vou fazer administração. Aí ele falou, não, uhum, Vitor, faz direito porque isso daí você pelo menos entende lei também, tá? Enfim, fui pro direito, entrei no direito, não me apaixonei. Não foi amor à uhum, primeira vista, não me apaixonei. E aí eu fui avançando um pouquinho mais, falei assim, poxa, isso... Deixa eu entrar no estágio ali. Fui lá no fórum, trabalhei com juiz, com assessor, descarregava, na época era um processo tudo físico, né? sim, sim. Aqueles trambolhão assim, ficar carregando, que é estagiário, né? Ficar carregando, desarquivando. Falei, também não é isso. Aí eu saí de lá, falei assim, vou para um escritório de advocacia. Entrei num grande escritório aqui de Londrina, e na época não era nem mais estágio, era CLT mesmo. Uhum, É, E aí eu advogava entre aspas, né? Você fazia petição ali para grandes bancos, Itaú, Banco do Brasil. E eu vi que era algo maçante, assim, uhum, né? Poxa, a mesma coisa, aí muda isso, muda aquilo. E tinha minha gestora, que hoje é minha amiga. Aí eu falei assim, eu lembro certinho que eles iam me efetivar. Eu falei assim, Tieme, que na época era Tieme. Não é isso, cara. Desculpa, não é isso. Eu tô pegando o dinheirinho que eu fiz nesse emprego, peguei, paguei um cursinho e falei assim, vou fazer relações públicas. uhum. Aí eu fui lá, fiz relações públicas, entrei na faculdade, era assim, acho que junho, julho, fiz 2 meses de cursinho, entrei na faculdade. Aí isso eu já tava fazendo faculdade de manhã, né? Sim. De manhã, é, perdão, faculdade à noite e trabalhando de manhã e de tarde. Aí eu peguei, fiz relações públicas, passei, aí eu fiquei direito de manhã, relações públicas à noite. Fui lá, fui entendendo. E aí de novo, Fábio, eu falei assim, cara, não é isso. Não é isso, bicho. Não é isso. Não vem, cara. E eu fui fazendo os dois. Uhum. Deu pra levar, super tranquilo. Então, faculdade de manhã, ajudar meus pais à tarde, faculdade à noite. Aí eu fui levando isso até chegar no último ano ali que eu tinha que ou passar na OAB, eu falei, tem que passar na OAB, é aquilo, né? Você faz Sim, direito, tem sim. que passar na OAB, tem aquele dilema. E relações públicas eu finalizei também. E aí Uhum. veio um amigo meu, e eu já vou chegar onde eu gostei do direito, porque é do direito. Veio um amigo meu que falou assim, Vitor, vamos abrir um escritório? E vem daquela história que eu contei pra você de lá em Sim. 2015, que a gente pegou uma sala, peguei todas as minhas economias, acho que na época eu tinha R$ 3.000, sabe? Comprei mesa, armário, fiz uns cartõezinhos ali na esquina, 1.000 cartões, Aham. e acabou o dinheiro, assim, um quadrinho, outro, iluminação que a gente mesmo trocou, Sim, cara, sim. acabou. Mês que vem a gente vê o que que faz para pagar as Não, contas, eu né? tava ali, assim, ó.
Meu Deus, a conta vai vir, o Copel vai vir, cara, não tem dinheiro, eu preciso achar alguma coisa no mês. Eu ficava Uhum. assim, desesperado. Bom, foi isso. Aí eu falei assim, vou entrar de cabeça no direito. Agora é o que eu tô fazendo, vou entrar de cabeça. Pum. E quando eu foco o negócio, eu pulo de ponta. E Legal. aí comecei a focar ali e não tinha cliente. Faz artigo, corre atrás de onde tem cliente, corre atrás de possibilidade de cliente, corre atrás de especialização, corre atrás. Pelo menos eu tinha a ideia assim, pô, se eu não sei trazer o cliente, eu no mínimo tenho que estar preparado para quando vier. Isso. Né? Se eu não sei trazer, pelo menos eu tenho que estar Uhum. preparado. E aí eu comecei a focar em especialização, em curso, em entender um pouquinho mais de network, fazer parte de grupo. Aí eu fui Legal. metendo a cara, que daí eu sempre fui meio carudo, né? Uhum. Em 2018, aí que vem a mágica, cara. Em 2018, minha família de dentista, um dos meus parentes foi processado. Veio pra mim. Falei, que é isso? Deixa eu entender aqui. Até então eu comecei a olhar, falei assim, nossa, que legal, porque juntou duas coisas, né? Juntou ajudar a família, que eu tenho muito forte, né? Uhum. O japonês tem muito Sim. forte, e uma área de direito que eu falei, cara, que legal, é responsabilidade civil, dentro do direito civil envolve o consumidor, todas as matérias que eu já tinha especialização, eu focava muito em estudo. Eu falei, meu, que legal. Que E aí, bacana. 2018, virou a chave. Falei assim, cara, é isso. Uhum. É isso. Juntei ajudar com família, ajudar uma classe, também ao mesmo tempo não tinha concorrente, né? Não tinha Uhum. ninguém se posicionava desse modo. E eu fui desenvolvendo todo um trabalho em cima disso. Fui focando no preventivo, pouco Ótimo. judicial, né? Fui trazendo novidades que eu não via no mercado. E assim, cara, foi assim que eu escolhi o direito, Poxa, que bacana. né? Então, nessa tua resposta, você já matou uma outra pergunta que eu ia fazer. Em que momento a odontologia entrou na tua profissão? Por que você Aham. resolveu galgar por essa área? Então, foi por conta mesmo de Foi uma demanda familiar. exatamente. Entendi, entendi. 2018, tenho Poxa, que bacana. gravado, cara, Que legal. 2018. Entrou o processo ali, eu falei, meu, que legal, Uhum. cara. Não legal pelo Sim, processo, sim. né? Mas é a oportunidade que a vida É, oferece, né? Poxa, que legal. exatamente. E falando especificamente da área odontológica, Vitor, Tá, quais são os serviços que o teu escritório oferece para o dentista? tá, beleza. Então, assim, eu comecei a produzir inúmeros serviços que possam somar com o dentista, com clínica e com a própria classe, tá? Uhum, Então, assim, com o dentista, né? Eu tenho. Vamos começar com a clínica em geral, tá? A clínica, ela precisa de uma série de documentação. Documentação jurídica, leis, termos de consentimento, contratos, termos de uso de imagens, termos de satisfação, assim, inúmeros documentos. Então, eu já começo produzindo a documentação. uhum, A partir daí, a gente tem momentos que vem dessa relação paciente-dentista. Por exemplo, o paciente veio reclamando. O que eu posso fazer como dentista, como clínica? Quais são meus direitos? uhum. Paciente quer o dinheiro de volta. O que eu faço? Paciente fez uma reclamação ali, uma avaliação no Google que não condiz com a verdade. O que eu posso fazer? Então aí eu vou trazendo outras séries. Aí, para o próprio dentista, uma vez com a pessoa ali está numa assessoria mensal, eu já pego o sócio e falo assim, ó, aqui você está em casa. Aconteceu alguma coisa, pode vir falar comigo. Mas assim, de serviço, só um exemplo disso aí, por exemplo, Uhum. um sócio falou assim, Vitor, tô comprando um carro, você leu o contrato? Eu falei, não, vem aqui, porque é aquela ideia, eu tô ajudando o CNPJ, mas por trás do CNPJ Sim, tem um sim, dentista, né, sim. cara? É verdade. Tem um dentista. E aí, para serviço para o próprio dentista, a gente tem planejamento previdenciário para ele se aposentar, porque ele tem uma aposentadoria especial, tem contato com Isso. insalubridade, Uhum. né? Tem essa assessoria, essa consultoria que eu dou para o próprio sócio, né? Então, esse é algo bem interessante. Para a pessoa jurídica ainda,
tem assessoria trabalhista, tem planejamento tributário que a gente pode fazer, então tem bastante coisa aí. E para classe, além de estar em associação, eu vou metendo o bedelho, assim, vou cutucando as coisas, né? Então a gente está em ação civil pública, que envolve a classe, às vezes algum tema por essência, né? Por exemplo, Legal. quando saiu aquela noticiário no G1 ali, falando que dentista não poderia fazer sedação, não poderia anestesiar, né? Que saiu tudo errado. E aí a gente vai lá, dá algumas palestras para a Esclarece, classe, orienta. esclarece o que aconteceu, né? Uhum. Esclarece como que tá indo, esclarece, às vezes, resolução do CFO, que vem de publicação, de procedimento, que pode, o que não pode. Então, tudo isso a gente vem Que legal. somando aí Uhum. para a odontologia como um todo, né? Sim, sim, legal. E se a gente falar em termos de documentos, o Vitor, os principais documentos que o dentista precisa trabalhar no dia a dia lá da rotina dele, em termos de contrato, termos, quais são esses principais documentos que é imprescindível para pelo menos minimizar ou evitar problemas judiciais futuros? Tá, legal. Isso aí vai entrar bastante do que você faz também, né, Uhum, Fábio? Porque assim, uma coisa é você materializar a documentação, né? Através de um contrato, de um termo. Entenda, o meu serviço como advogado, e às vezes assim, depois você pode falar um pouquinho uhum, mais, né? Mas você como consultor, a gente materializa uma documentação, um contrato, um termo de consentimento. Por trás disso, tem toda a segurança que a gente tem que trazer. Então, assim, verdade. o contrato, em resumo, tá? Não vou falar de Uhum, cláusula aqui. Mas assim, o contrato, em resumo, é o quê? As regras da sua clínica. Paciente pode faltar? Não pode. Ah, eu reservei o horário. Quero receber por esse horário que eu travei. Opa, o advogado faz? Ah, eu acho que eu tenho uma saída. Eu posso trabalhar uma multa, posso trabalhar isso, posso trabalhar um uhum, desconto, posso fazer isso. Ah, o paciente faltou em 3 procedimentos seguidos, não me responde mais no WhatsApp, não me responde mais nada. É, eu não quero mais seguir com esse atendimento com ele. O advogado faz? Ele transforma isso no contrato, em cláusula. Então, eu vou fazer uma cláusula de abandono. Posso falar que uhum. a partir de 3 inadimplências, Inadimplência. você tem o direito de rescindir o contrato. Por quê? O dentista não precisa ser refém, né, Sim, sim, do, sim. do paciente. Então, é até legal que você falou isso, porque assim, muitas vezes o pessoal fala assim, ah, eu preciso de um advogado para ver contrato. Não, eu preciso que você... A primeira conversa que eu tenho é uma reunião de alinhamento. Eu falo assim, dentista, me fala, como que é a regra na sua clínica? Se acontece isso, o que você faz? Uhum. E aí eu vou conversando, eles vão contando o caso que já aconteceu. Aí eu falo, tá. Isso é frequente? Ah, é frequente. Então Ah, deixa eu legal, anotar legal. aqui e deixar o contrato personalizado para Personalizado, ele, personalizado. né? Então, assim, um documento, regra da clínica, contratos, né? Outro documento essencial que a gente vê, que é o termo de consentimento, que é nada mais, nada menos que a materialização do direito à informação. O Uhum. que é o direito à informação? Vamos supor assim, tem essa água, Fábio. Você tá vendo tudo isso que tá descrito aqui? É meu direito como consumidor que vai consumir essa água, vai beber essa água, saber Ter as tudo o que tem. informações. Simplesmente assim. Se a Uhum. gente tira do direito, às vezes fica tira da odontologia, tira o exemplo da odontologia, da vivência da odontologia, fica tudo mais simples. Eu vou mandar meu carro consertar. Já aconteceu de você mandar o carro, aí ele só liga assim, tá pronto. Aí você fala Uhum. assim, o que foi feito? Quanto que era? Ah, não, agora é R$ 2.000. Você fala, como assim, cara? Eu nem sei se tinha Sim, esse, sim. esse problema ou não. Isso não pode, Código de Defesa do Consumidor trava. A Uhum. mesma coisa, por exemplo, o paciente está lá, o dentista vai, faz os procedimentos que ele acha que tem que fazer ali, tudo bem, respaldado na técnica, tudo certinho. E aí, no final, fala assim, ó, tudo aqui eu fiz 5, 6 restaurações, deu 2.500. O paciente vai falar assim, Eu não aprovei.
né? Eu não vi o orçamento. Eu nem sabia que esse dente precisava. Uhum. Imagina. Verdade, verdade. Então, assim, é a materialização, o termo de consentimento é a materialização da informação. Eu Uhum. preciso trazer. Você vai tirar meu dente, vai fazer um canal, quais as consequências que eu posso ter? Isso. Agora, vou fazer uma aplicação de Botox, o que eu posso fazer pós? O que eu não devo fazer pós aplicação? Uhum. Então, tudo isso tem que estar explicado, Sim, tá? sim. Inclusive, então, são direitos e deveres. Inclusive, algumas responsabilidades do próprio paciente está nesse documento também, né? Sim, Porque ele é participativo do processo, né? Não tem jeito. perfeito. É, não existe, né? Eu vou fazer Uhum. algum procedimento sem sua autorização, né? Isso, Não, isso. não existe isso. Legal. Então, assim, de essência, contratos e termos. E aí a Uhum. gente vai individualizando mais um pouco ainda. Por exemplo, para endodontia é um tipo de contrato, um tipo de termo. Quando você vai fazer implante mais prótese, ou uma prótese total, né? Outros 500, porque envolve o laboratório, envolve o ok, envolve cor, Isso. envolve satisfação, envolve mordida, tem que ver se tá tudo certinho, se tá pegando, se não tá pegando, até onde vai minha Uhum. garantia como dentista ali. Então, cara, aí a gente começa a avançar mais, né? Entendi, entendi. Esses dois documentos que eu vejo são os essenciais, mas aí a gente aplica para cada procedimento, juntamente com a regra do dentista, Sim, como, sim. como que ele quer atuar aí, Legal. né? Então é muito igual consultoria, porque consultoria também não tem receita de bolo, né? Eu não vendo um pacote pronto para o cliente. Então não tem, por exemplo, essa questão de vender um pacote de contratos e termos. Cada caso é um caso, conforme a própria maneira do dentista trabalhar, né? Uhum. Ah, legal. É porque também, né, Fábio, você vai entrar lá na casa dele, você não vai mudar o quadro de lugar já, né? Isso, isso. Você não vai falar assim, ó, essa mesa fica melhor É, ali, é. né? Você vai entender primeiro, aí você vai falar, ah, tá, é assim, opa, eu acho que isso dá pra gente direcionar um pouquinho aqui, né? Uhum. Eu acho que mais ou menos isso, assim, também essa é a cabeça que você tem, Sim, né, sim. Fábio? Acho que consultoria, na verdade, ele é um trabalho de suporte, de aconselhamento, né? Então, assim, a gente já não entra realmente dando um pontapé na porta e já querendo mudar tudo. Eu preciso sentir o que que o dentista, quais são os valores do dentista. É aquilo que Uhum. você falou, a gente dá consultoria para a empresa, mas eu acho que o foco principal é a pessoa, É, né? Eu sou mais consultor do dentista do que da clínica dele, porque não dá para dissociar, né? A clínica dele é reflexo da maneira que ele pensa, da personalidade dele. Então, a gente perfeito. precisa primeiro entender a figura do dentista para depois fazer as mudanças na empresa dele. Se não for assim, não funciona, né? Seria fácil eu chegar com o modelo pronto e introduzir em todas as clínicas, Uhum. mas não é a maneira que ele quer, né? Eu tenho que respeitar a estrutura dele, o poder financeiro, a filosofia de trabalho, É o que a valores. gente vê muito na internet, né, Então, Fábio? pois é, não é franquia. A franquia tem um modelo padrão, Sim, quem quer se adapta e é aquela caixinha paga ali. seu royalties ali e É, segue a é. caixinha, tá tudo certo. Mas numa consultoria que a gente trabalha não pode ser desse jeito, né? Porque não é porque deu certo num cliente que vai dar certo em outro. Não tem como replicar todo o modelo. Cada caso é um caso. Sim. Por isso que ele é uma coisa artesanal, né? E é por isso que funciona. Agora, Vitor, falando desses documentos e dessas práticas aí de prevenção, na tua visão, o dentista ainda ele é negligente com relação a esses cuidados aí? Com toda certeza, Fábio. Com toda certeza. É, eu vou te falar que dá para contar, acho uns 5 clientes meus e da nova geração, tá, Fábio? Com, assim, cabeça menos de, tinha uns 25 para 27 anos. Chegou para mim e falou assim, Vitor, eu sei que acontece tudo isso, eu quero me prevenir. Eu falei assim, você já teve algum problema? Não, nunca tive. Mas estou começando agora e já quero começar certo. Uhum. Cara, mas dá pra contar assim, na mão. Restante, sabe o que acontece? Veio a açãozinha, recebeu uma carta do tribunal. Aí corre Aí atrás. corre atrás. Ou o paciente chega e fala assim: não, eu vou acionar meu advogado. Aí ele fala assim: poxa, eu não tenho advogado, deixa eu achar um aqui. Aí ele corre atrás Uhum. também. Então, assim, de fato,
o dentista ele pensa bastante de forma técnica odontológica. Isso. Como que eu vou fazer o tratamento aqui? Como que eu vou fazer o planejamento? Mas aí entra no lado administrativo, o Uhum. lado da segurança jurídica. São raros, né, que tem essa visão, né, Fábio? É. O que você vê aí da sua... Eu acho que, eu concordo com o que você falou. A grande maioria não se preocupa, né? E realmente, os dentistas da velha guarda, vamos dizer assim, com mais de 20 anos de formado, o argumento deles é: eu nunca tive problema com paciente, né? Os meus pacientes eu conheço, mas ele nunca pensa que sempre está chegando paciente novo, onde ele não tem nenhum tipo de vínculo, onde ele não tem o conhecimento da vida pregressa do paciente, ele não sabe se o paciente já chega com má fé, né? Sim. Então, assim, eu acho que é um excesso de confiança no trabalho dele, é um pouco de ingenuidade, é um pouco de confiança excessiva no outro, e isso faz ele ficar negligente realmente, né? E aí só para somar também, Fábio, o que acontece? Que, assim, 90% dos casos, quando o paciente entra com o processo, ele entra alegando tudo. Eu não sei se você já leu algum processo Não, ou não. não tive a oportunidade. Fábio, depois eu te mando alguns, você vai ficar, Uhum. assim, chocado. Por quê? Vem uma narrativa de que o dentista não fez nada. Nada, nada, nada. Deixou ele, assim, ao relento, não deu nenhum suporte. Então vem uma narrativa totalmente emocional, Uhum. tá? É, a partir daí eu converso com o dentista e começo a entender o lado dele. E aí eu começo a colher provas também para ver, Sim. ah, não, a gente sempre deu suporte por WhatsApp, a gente sempre deu suporte. Aí ela vinha aqui, a gente anotava, às vezes anotava no prontuário, às vezes não, né? Mas Uhum. assim, sempre, nunca vi um dentista, e assim, real, nunca vi um dentista que deixou o paciente assim, ah, tchau. Negligenciou. Tchau. Nunca vi. Uhum. Sempre deu um suporte, nem que seja mínimo, deu um suporte. A questão é a seguinte: a partir do momento que o paciente sai da clínica, você não tem como obrigar, pegar ele por laço, obrigar a vir de novo. Isso. Então aí que as coisas acontecem. E é aí que o pessoal fala assim: você tem que ter uma boa relação, eu conheço meus pacientes. Se ele um dia acordar com o pé esquerdo e falar assim, não volto mais lá, ele não volta mais lá. Não tem o que Uhum. você possa fazer, tá? E aí começa toda a discussão de um processo. É nesse momento em que ela fala assim: que tem a quebra da confiança com o dentista, e aí não quer seguir o tratamento. E aí Entendi. começa toda a narrativa, né? Da discussão, desse emocional que nunca aconteceu nenhum suporte. Uhum. E aí a gente tem que tirar do emocional e trazer para o técnico. Qual foi o procedimento que você fez? Quais necessariamente foram as recomendações que você fez? Você deixou de atender ele? Aí eu tenho que trazer sempre para o lado técnico odontológico, Entendi. que é aí que você se destaca, né? E aí você vai derrubando, às vezes, um por um das alegações emocionais que foram feitas. Exatamente. Aí, na verdade, você junta com o técnico, muita coisa ali não faz o menor sentido, Uhum. né? Já tive alguns casos assim que a paciente falou assim: não, eles nunca mais me atenderam. Olhei o prontuário lá, 5, 6 atendimentos pós-finalização do tratamento. Pós. Aí, resumidamente, é só uma insatisfação do paciente. Não teve Entendi. negligência. Mas Uhum. nesse tempo aqui, o dentista conseguiu fazer o preenchimento, legal, o advogado fica muito feliz com isso. Mas tem gente que não preenche, tem gente que não trabalha toda essa documentação, tem gente Verdade. que não vê, ó, isso pode acontecer. Então, assim, Uhum. acaba sendo um trabalho de formiguinha que eu tenho. É um Isso. trabalho de formiguinha. Mas o pessoal só vem Sob quando, demanda, quando nossa, a coisa quando a pegou. aguinha bate na bunda, assim, Entendi. aí que Legal. vem, Fábio. E você acha que, por exemplo, muitos dessas insatisfações ou do início de uma causa judicial, ela talvez nem sempre é por uma questão de insatisfação do resultado técnico, talvez uma insatisfação da relação.
É aquela coisa, o dentista era muito distante, não conversava, não criava conexão, não informava. Essa distância entre paciente e dentista, isso pode gerar também algum tipo de insatisfação que dê como início algum processo judicial? Sim, sim. Tem uma. Vou falar um pouquinho da lei que a gente tem, né? É o acesso à justiça. Então, qualquer pessoa pode processar qualquer um a qualquer momento. Se vai ter Uhum, razão ou não é outros 500. Mas isso é o acesso à justiça, tá? É de uma forma bem simplória aí, tá? Então, assim, a pessoa não gostou, falou que teve briga, discussão na clínica, às vezes nem teve, tá? Eu vou contar um caso. Vamos lá. vamos lá. A gente ia avançando e trazer um pouco mais pro palpável. A clínica teve que parar, né? Numa clínica, um curso, uma clínica de curso, de Uhum, faculdade, tá? Então veio a pandemia e teve que parar os com todos os atendimentos. atendimentos, tá? E ali é uma faculdade. Tem um profissional responsável? Tem. Mas é uma faculdade. A faculdade parou. Tudo Uhum. parou. Não sei se você recorda, né? Sim, sim. Esse surto, assim, meu, tudo E parou, não todo faz mundo muito ficou tempo, em não. casa. Então, nesse período, a paciente não teve seu tratamento finalizado 100%, era um protocolo total. Não Uhum, tinha colocado o definitivo, mas tinha um provisório, tá? Depois disso, que começou a voltar os atendimentos, né? Depois de ter vindo aqueles números decretos, ela voltou lá na, na clínica, né? Na uhum. clínica da faculdade. Fez maior barraco, assim, e discutiu com todo mundo. E aí a gente tem umas 5, 6 testemunhas, assim, que discutiu com todo mundo, com o professor, com isso e aquilo. E eles falando assim, minha amiga, é um curso. Você sabia que era um curso? A próxima turma que tá começando aqui agora, eu já vou te encaixar. Tá tudo certo. Enquanto isso, você vem nas manutenções e tal. Uhum. Mas por enquanto eu não consigo Sim, sim. finalizar o tratamento. Então veja, ela fez a contratação mais barata, já sabia que era um curso de odontologia, né? Por estudantes e estava dependendo de turma. Tudo isso gerou uma insatisfação que ela entrou com o processo judicial, Uhum. tá? Teve erro? Entendo que não, porque ela não ficou com nenhum dano, assim, Sim, né? sim. Ficou com provisório, mais tempo que deveria, mas não foi culpa, era um Uhum. momento que a gente estava vivendo. Chuta o valor que ela pediu. 100 mil. Quase lá, foi 60 mil. 60 mil que ela pediu. Uhum. E aí tem um negócio que, assim, quando o paciente, quando a pessoa, né, não tem dinheiro para para pagar, né, para pagar custas judiciais, tem aquele chamado acesso à justiça que Isso. tem a gratuidade de justiça que o Estado paga Uhum. as custas para ele. Então, assim, aí vai uma crítica até aos meus colegas também, né? A paciente vai com risco zero, não tem custos para iniciar o processo. O advogado, ele vai com 30% do sucesso, né, da outra parte do paciente. Não cobra valor inicial, Uhum. vai 100% no risco. Sabe Quer dizer, como se ganhar, ele ganha, se perder, ele não leva nada. se perder não leva nada e a paciente não tem risco nenhum, não vai pagar nada se Entendi, perder, tá? entendi. Você lembra? Não tem danos morais contra o outro, nada disso. Nada disso, é o acesso à justiça. Eu tenho a obrigação, assim, eu tenho o direito de entrar com o processo judicial. Entendi. Então, imagina o seguinte: a paciente não tem custo nenhum para entrar, o advogado não cobrou, o advogado cobra no sucesso também. Então, ele joga como se fosse aquelas trabalhistas antigas, Sim, sim, que sim. entra e deixa que não tem risco nenhum, é, e aí entra contra o dentista. Uhum. Para o dentista, recentemente, ontem eu fui numa perícia de um pedido de 180 mil. 180 mil. Foi na perícia ali, não tinha dano, cara. Falou que tinha dano estético, tinha isso, tinha Sim. aquilo. Olhou a boca, perfeito. Perfeito. Uhum. Só que
Pro dentista, vamos lá, tem que contratar um advogado especialista. Se não tiver seguro, vai ter que pagar custos, vai ter que pagar mais 5 mil, mais ou menos, tá? Total da perícia, paga-se metade, outra Sim. metade o Estado vai pagar. Vai pagar, se perder ao final, honorários de sucumbência, que é 10 a Uhum. 20% do valor da causa para outra parte. Se o paciente perder, ela tem gratuidade de justiça. Não tem que pagar Então, quer honorário dizer, de sucumbência. mesmo que você trabalhe de forma certa e você receber algum tipo de processo, já vai ter prejuízo ali mesmo que você ganha a causa. Você vai ter um prejuízo para se defender. Agora, você não vai se defender numa ação de 180 mil? Claro. Então, o risco, pelo menos alguma coisa você ainda vai ter que tirar do bolso. Que Alguma coisa absurdo, vai né? ter que tirar. Exato. Então, por isso que vem a ideia da nossa atuação aí, né, Fábio? Uhum. Pô, vamos prevenir. Vamos evitar o processo judicial. Isso. Uma vez que começou o processo judicial, é o rito. Tem que seguir. Não tem mais que a gente possa fazer ali, né? Sim, sim. Tirando o processo. Antecipadamente, não tem mais o que eu posso fazer. Entendi, Então, entendi. vamos trabalhar antes. Se vier um processo judicial, você já junta 10, 20 documentos que você já tem, todo o planejamento, tudo certo, prontuário, Uhum. tudo certo. O próprio juiz vai olhar e falar assim: tá, vamos para perícia porque tem que ir. Mas tá aqui, a relação tá clara. E tem que estar clara Entendi, para o juiz entendi. também. Pô, então, pelo que você está falando, muitos casos são gerados de má fé do paciente mesmo. Pode acontecer, tá? Em muitos casos, vem a. Como que eu posso falar assim? Tem alguns casos que vêm da má fé, tá, Fábio? Mas tem outros casos que vêm 100% da insatisfação. Uhum. Insatisfação, tá? A insatisfação em si, ele não dá o direito à indenização. Estou insatisfeito com, sei lá, a textura da mesa aqui. Uhum. Dá direito à indenização. O dentista só é condenado em ato ilícito, né? Por Entendi. culpa dele. Tá. Negligência, imperícia, imprudência, né? Então, o fato de ter feito tudo certo e a paciente não ter gostado, não gera um direito à indenização, Entendi. Entendi. né? Salvo agora que vem entrando os procedimentos estéticos, Isso. né? Que daí já é um outro tipo de pensamento que a gente tem É. que ter, Aí é né? obrigação de resultado. E aí Tem, entra muita questão subjetiva, não é? tem obrigação de resultado, mas antes disso, assim, a obrigação de resultado você tem o dever de entregar, tá? Mas assim, não quer dizer que tem que ser do jeito que a paciente quer ou o Uhum. paciente quer, tá? São coisas diferentes. Então, por isso, para todo mundo que mexe com harmonização, lado estético, tem que ter um alinhamento de expectativa. Isso é importante. É isso. Você fala Uhum. assim, eu que sou asiático, né, japonês, tenho um nariz desse jeito. Já nasci assim, né? É meu, né? Sim, sim. Agora eu quero um narizinho pontudinho, assim, bonitinho de Barbie Kay, né? Aham. Tipo, eu sei que talvez não role, ou talvez não fique tão bonito quanto Uhum. eu vi outras pessoas. Então, é complicado, tem que alinhar essa expectativa É. antes. E aí que entra uma questão, né, Vitor? Muitos dentistas na ânsia de vender, na necessidade de vender, muitas vezes eles ou comunicam da forma errada, ou prometem demais. Então, quer dizer, cria-se uma expectativa muito grande e às vezes, tecnicamente, não é possível. Isso gera uma insatisfação também, porque a satisfação está muito relacionada à expectativa e resultado. Se você cria uma expectativa demais no teu cliente e não chega, claro que você vai gerar uma insatisfação. Então, às vezes, tem que tomar cuidado o dentista na hora de prometer algum resultado, Uhum. né? E o que está acontecendo também, Fábio, é que essa promessa, ela vem pelas redes sociais. Ela vem do que a pessoa posta. Isso. Então imagina o seguinte, você entrou lá, você é dentista, Fábio, falou assim, Fábio, quero fazer facetas. Aí você tem inúmeras publicações de facetas lá e todas Perfeito. perfeitas, cara. Perfeitas. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero isso daqui. Aí vai lá, a minha anatomia ou alguma coisa não deu certo. Cara, eu fico tomando café o dia inteiro. Será que isso Uhum. influencia ou não influencia? Bom, o fato é, o tratamento não deu certo pra mim. Às vezes eu aperto muito os dentes, Sim. trinca,
deu infiltração, já aconteceu inúmeros casos desses. Pra mim não deu certo. Mas, ó, na rede social, o tanto de coisa que, ó, o tanto de promessa que tem aqui. Você vê? Uhum, É muito verdade, doido, né? verdade. Tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Agora, deixa eu comentar uma outra questão, que fazer uma outra pergunta, Vitor. Assim como existem muitos profissionais do direito como você que defendem a clínica, existem também o outro lado, muitos profissionais que defendem o paciente e que por vezes geram alguma demanda no paciente contra a clínica. Né? Eu recentemente não, há uns 2 anos atrás, eu fiquei sabendo que existe um escritório de advocacia numa cidade próxima à nossa aqui, especializado em defender pacientes de clínicas, ou seja, de uma certa forma ele bota na cabeça do paciente que ele tem alguns direitos que pode ganhar dinheiro Uhum. sobre isso. Como é que você vê essa questão dessa batalha? É uma coisa natural? É uma coisa que nasce porque o advogado também já sabe que muitos dentistas são negligentes e vê aí uma oportunidade de ganhar dinheiro? Como é que você vê essa questão aí? É assim, Fábio. É, de fato, os dentistas estão entendendo agora que a profissão deles é uma profissão que está em alta. Quando eu Uhum. vejo isso, assim, G1 está publicando, Jornal Nacional entra com algumas coisas. Se é mídia comprada ou não, outros 500, tá? Record, tudo, tudo. E sempre uma coisa assim, dentista fez tal Só coisa coisa, negativa, só né? Só coisa coisa negativa. negativa, tá? É. E aí a gente pode entrar em outro assunto depois, em outro podcast, que assim, é reserva de mercado, não é? É médico entrando, comprando mídia, não é? Isso é outros 500, mas enfim. O dentista hoje tá num ápice, tá numa crescente, tá? A profissão tá indo muito bem, tem inúmeros procedimentos que, se a pessoa faz muito bem, principalmente estético, faceta, harmonização, consegue ter um crescimento bem alto. Então, toda vez que alguma profissão está em destaque, tem todas as outras pessoas Sim, sim. querendo uma fatia do bolo, né? Se bom ou ruim, né? Uhum. Então, assim, advogados que ficam em porta de cadeia, já ouviu isso? E Advogados em porta como? de cadeia. Existe. Existe advogado de porta de clínica. Uhum. Infelizmente, existe, tá? É, são coisas que, assim, para advocacia, não deveria ser, mas todo mundo sabe que existe, Entendi. tá? Não deveria ser, mas sabe que Uhum. existe. Quando eu tô falando assim, dentro desses advogados aqui que a gente tem, né, que vai buscando, pegando outro e vai indo numa clínica, eu já tive uma clínica aqui que teve 10 processos, né? Aconteceu semelhante que eu contei na época de pandemia. Então, assim, muita gente entrou pro processo, né? 5 deles é do mesmo advogado. Uhum. Cara, 50%. Como que ele conseguiu? Pois é. Como que ele conseguiu, assim, saber os pacientes que estavam ali, ou já era cliente dele? Não tem como saber, Uhum. né? Mas, enfim, isso é algo que, infelizmente, acontece, né? Tem advogados e advogadas, assim como Sim, dentistas e sim. dentistas, tem médicos e médicos, mas é uma prática que está acontecendo. Então, Uhum. acontece. A profissão tá em alta, Tá na vitrine, tá na né? vitrine, automaticamente vão vir outras coisas. A gente tem dados aqui no escritório que eu venho monitorando tudo isso, né? Então, sempre de um ano para o outro, tem um crescimento de 100% de ação. Tinha Puxa. 10, 20, 20, 30, e aí vai subindo. Uhum. Fato, 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 fato. Porque é o seguinte, médico, direito médico, quando a gente fala, o médico a gente já sabe que pode sofrer processo. Você já ouviu alguém falando que o médico fez cagada, que processou, alguma coisa nesse sentido, né? O dentista até então não tinha isso. Sim, sim. Tá na crescente. Aumenta o número de profissionais, aumenta o número de procedimentos, aumenta o número de faculdades, né? E consequentemente, aumenta o número de Uhum. Sim. processos, né? É,
é assim, um caminho natural de uma profissão estar em É. crescente. Agora deixa eu fugir um pouquinho aqui do roteiro. Você falou a questão do médico. Vamos filosofar um pouquinho, Vitor. Tá. Por que é que, pelo menos a impressão que eu tenho, né? Por que é que a gente não vê tanto processo contra o médico como a gente vê contra o dentista? Além do que você falou, né? Aham. Essa quantidade crescente de profissionais. A questão relação paciente-médico e relação paciente-dentista, será que é diferente a ponto do paciente do dentista se sentir mais à vontade de processar o dentista e não o médico? Cara, Porque acho que o não. médico também pode ter negligência, imperícia, imprudência em alguns momentos. Mas por Tá. que que o dentista ele é mais processado do que o médico? Será que o grau de respeito é diferente? O que que você acha que acontece nesse caso? Eu não sei se o grau de respeito, tá, Fábio? Mas eu vou falar de uma forma técnica. Quando tem um processo, por exemplo, médico, geralmente é quando envolve uma cirurgia, correto? Uhum. Um erro. Porque consulta É, não tem muito procedimento, não vai ter, tá? Às vezes é um erro de diagnóstico, diagnóstico. beleza, né? Mas assim, são raros os casos. Ah, mas fez uma cirurgia e esqueceu um instrumento dentro da barriga, já ouviu falar, né? Uhum, Instrumento sim, gás sim. ali dentro da barriga. Dá processo. O dentista, quase todos os procedimentos que ele faz são É cirúrgicos. verdade. Quase todos, cara. Então, Uhum. assim, a exposição dele a um erro, a uma insatisfação, Muito maior, é né? muito maior que do Uhum. médico. Verdade, Você, verdade. você parou pra pensar É, nisso? é. Que doideira. Vou fazer uma extração. Fábio, fazer uma extração, uma endo. É cirurgia, tem Cirurgia. sangue. Pode dar infecção. Pode dar errado. Uhum. Pode perder o dente. Sim, Todo verdade, procedimento, verdade. cara, em algo diário dele, né? Ah, vou fazer uma endo ali, vou fazer uma restauração. É, são procedimentos mais invasivos, vamos dizer assim, né? Tá. Perfeito. E aí, voltando àquela questão que eu tinha comentado, Vitor, a questão relação paciente-dentista. Tá. Você acredita que muitas vezes o distanciamento do relacionamento entre dentista e paciente, às vezes a frieza no contato, a falta de informação, a falta de orientação, a falta de fazer o paciente participar mais ativamente do tratamento, isso também pode ser uma das causas dessa insatisfação? Sim, sim. Porque eu acho assim, o paciente, ele tecnicamente, eu vejo porque eu sou paciente. Então, quer dizer, tecnicamente ele não tem condição de avaliar a condição técnica do dentista. Parece Uhum. que é uma coisa intrínseca. Se eu vou no dentista, eu acho que ele tem competência. Então, isso eu não tenho condição de avaliar. O que que o paciente avalia? A satisfação em relação ao atendimento e a relação, né? E essa relação que às vezes eu me preocupo. Quanto mais distante essa relação, mais brecha me parece que o dentista está dando para o paciente ficar mais insatisfeito e, consequentemente, gerar algum tipo de processo. Você acha que isso aí faz algum sentido também? Não, com toda certeza, Fábio. É isso que você está falando. Se eu não dou suporte para ele, eu tenho uma quebra de confiança, Uhum. né? E aquilo, eu vou no dentista e falo assim, ah, eu pressuponho que ele é bom, Isso. né? Pressuponho que vai dar tudo certo aqui. A partir do momento que ele não confia mais, é igual advogado. Advogado também Uhum. é confiança. A partir do momento que você fala assim, Vitor, eu não confio mais em você, você vai voltar lá? É verdade. Não tem o que você possa fazer, cara. Você não volta lá. Uhum. Então, assim, com toda certeza, isso eu concordo 100% com você, Legal. tá? Então, já vamos pegar esse gancho e já orientar os dentistas com relação a essa questão, né? Acho que ele tem que prezar muito pela relação, pela proximidade, né? Pela empatia, pela conexão com o paciente, porque do contrário ele acaba correndo muitos riscos. Porque eu acho que existe até aquela coisa do constrangimento. Poxa, o dentista sempre me tratou bem, sempre me informou. Às vezes ele fica até constrangido de mover algum tipo de ação, mesmo ele estando insatisfeito com alguma coisa. Uhum, Agora, o inverso, não. Pô, nós já somos distantes, já estamos distantes. Ele nunca me deu o suporte devido. Me atende com frieza. Eu não tenho constrangimento nenhum de pegar e processar ele. perfeito. Né? Então, acho que o dentista tem que. Talvez isso pode ser uma das origens de uma dor de cabeça maior. Então, já começa com esse relacionamento mais próximo para tentar matar o problema no ninho, né? Perfeito, Fábio, perfeito. Poxa, legal. Exatamente isso aí.
Exatamente isso aí. Eu não tenho nem como adicionar mais alguma coisa. Pô, legal, Exatamente. legal. Bom, pessoal, nós vamos encerrando então esse episódio aqui de hoje, tá? Mas antes disso, eu só queria pedir para o Vitor, Vitor, uma dica de ouro para o dentista em relação à tua profissão. O que você poderia dar de dica para o dentista para evitar algum tipo de problema judicial aí? Tá, perfeito. Uma dica que eu vou. Que eu acho que eu falei bastante aqui, mas assim, a dica principal: o paciente que está vindo na sua clínica. Você tem que demonstrar e deixar bem claro todas as regras do seu atendimento. Uma vez que está claro o que pode e o que não pode, tudo fica mais tranquilo. Uhum. E tudo isso ele é transformado, né, por um advogado através da documentação. Essa é a formalização. Então, assim, quando fala trabalha a documentação, primeiro, saiba todas as regras da sua clínica, como você quer trabalhar, que daí a gente transforma isso em documentação. Legal. Regra principal, então, entender onde você quer atuar, não quer atuar, quais são os limites da sua atuação, o que você Uhum. aceita, o que não aceita, e o que você faz questão de deixar seguro, documentado, né? Que não tenha uma dor de cabeça futura. Bacana. Dica é essa. Legal, legal. Vitor, obrigado de novo aí pela sua disponibilidade, tá, em participar aqui com a gente. Eu acho que essa conversa foi bastante valiosa, né? Tem muitos outros assuntos que a gente pode comentar, então acho que desde já eu já quero te convidar para uma próxima oportunidade, porque eu acho Opa, que você legal. pode contribuir bastante aqui com a gente, Fábio, tá? eu que agradeço o convite, ainda mais sabendo aí que eu sou o primeiro, né, Fábio? Ô, Isso. que legal, cara. Obrigadão pelo convite. Eu acho, assim, eu tenho certeza, na verdade, você como consultor de dentistas faz um trabalho excepcional, né? Um trabalho artesanal Isso, também, isso. né? Entendendo todas as demandas aí dos dentistas, de clínicas, né? Da pessoa que está sentado ali no mocho. E esse podcast, até parabenizar, esse podcast é uma ideia genial aí, Obrigado. que vai auxiliar com toda certeza toda a classe, né? Isso, Odontológica, toda a essa é a classe. nossa intenção. Que Essa é a legal. nossa intenção. Então, obrigado o convite e parabéns aí pelo Poxa, incentivo. obrigado, obrigado. Pessoal, então nós vamos encerrar aqui o nosso primeiro episódio, mas já antecipando que nós vamos ter outros ótimos profissionais, além do Dr. Vitor, né? Nós vamos ter aqui convidados como contadores, como mentores, como profissionais da área de marketing, entre outros. Então, existem uma gama muito grande de profissionais que atuam nesse ecossistema odontologia e que vem ajudando muito a classe odontológica. Então, eu gostaria que vocês conhecessem esses profissionais, né, para que vocês possam entender o que eles podem oferecer para vocês, tá? Então, continue acompanhando aqui o nosso canal. Em breve nós vamos ter o nosso segundo episódio com um outro grande profissional que possa ajudar vocês também, tá bom? Um forte abraço aí, muito obrigado.